O que tem ocupado os nossos pensamentos? Quais são as lembranças que têm estado sobre as nossas mentes? Sabe por quê, queridos? Porque nós somos moldados pelas nossas lembranças. E eu quero que você já vá aí pensando. O que tem te moldado? As lembranças boas ou as lembranças ruins? Abra lá a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias. Nós vamos falar do profeta chorão. E eu gosto muito dessa canção que diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Já ouviram essa canção? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Muitas canções que nós ouvimos, Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Acharam? Amém. Muitas canções que nós ouvimos, são extraídas da Bíblia. E esta canção, que eu cantei aqui um pedacinho, e essa canção ela foi tirada desse capítulo. E essa mensagem que o Senhor me deu falou muito ao meu coração no momento em que meu pai estava aqui pregando, em que ele deu o testemunho dele. E hoje não podemos fugir, né, queridos? A gente hoje tem a questão do Facebook, da mídia, das redes sociais que é tão forte. Agora melhorou. Senão eu fico prestando atenção na música. E o Face agora ele traz as lembranças, não é? E eu curto muito ver os meus filhos crescendo. E mãe assim, né? Não só a gente fica postando as fotos, principalmente quando eles são pequenininhos, depois que a gente vai perdendo essa... não que deixa de ser importante, mas quando são pequenininhos a gente tira mais foto. Eu vejo o crescimento do João sem cabelo, hoje ele cabeludo. E o Face ele trouxe uma lembrança da cirurgia, de quando meu pai fez uma cirurgia muito delicada no coração, né? E eu não sabia que o Paulo tinha convidado ele para pregar no mês de agosto. E o Face trouxe a lembrança, eu pedindo oração, agradecendo. E quando eu o vi aqui pregando, eu lembrei das misericórdias do Senhor. Eu lembrei que o Senhor, Ele é bondoso. Eu lembrei que o Senhor, eu posso não ter todas as coisas, mas eu lembrei que o Senhor, Ele é fiel. E daí o Senhor me deu essa palavra. E eu quero agora entrar com você no texto. A gente vai entrar no texto de Lamentações. Diz assim, a minha versão está um pouquinho diferente, eu estou com uma Bíblia diferente, mas diz assim, Jeremias diz no versículo 21, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Amém, queridos? Só que, para a gente entender um pouco o que fez com que Jeremias lembrasse isso, em outra versão, quem está com uma versão diferente que diz, quero trazer à memória? Amém? Diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando ele diz assim, eu quero trazer à memória, é um sentimento de desespero. Eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque naquele tempo, queridos, o livro de Lamentações, ele foi escrito num tempo em que Jerusalém tinha sido destruída pelo rei Nabucodonosor. Então, havia ruínas sobre Jerusalém. Muitos estavam
foram escravizados, e aqueles que, muitos mortos, e aqueles que não foram mortos, foram escravizados. E Jeremias começou a olhar para aquela situação. Você pode imaginar um lugar que sofre um tsunami, um terremoto? A gente vê na televisão, não é? A gente se impressiona como grandes cidades que são construídas, grandes monopólios são destruídos, quantos ataques, as torres gêmeas, tantas situações que a gente vê. Era mais ou menos isso, só para a gente entender o contexto. Jeremias, ele olha para aquela situação toda de desespero. Para a gente entender melhor isso, vamos voltar lá no versículo 3, no começo. Olha o que ele diz. 3:1. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Aqui é uma conversa dele com Deus. Ele me levou, me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim, que continua a mão todo dia. Fez-me envelhecer a minha carne, e a minha pele quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Olha só o estado que estava aqui, Jeremias. Ele vai falando que como ele se sentia, que ele diz que a sua carne estava envelhecida, que os seus ossos estavam como quebrantados. Era assim que ele se sentia. Mas diante de tudo isso, ele começa a dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nós temos a tendência, queridos, no momento da dificuldade, a nos esquecermos da misericórdia de Deus, de nos esquecermos da fidelidade de Deus. E quando eu vi meu pai aqui pregando, no mês de agosto, exatamente no mês em que ele fez a cirurgia, ninguém planejou isso. O Senhor me fez lembrar que Ele é Deus na minha vida. Porque foi um momento de angústia em que eu clamei para que Deus não levasse meu pai, e Ele ouviu a minha oração. Quantas orações o Senhor já ouviu? Quantas curas o Senhor já realizou através da sua vida? Mas no momento das aflições, no momento que nós estamos passando por tantas situações, parece que nós nos esquecemos da fidelidade do Senhor. Nos esquecemos o que diz aqui em Jeremias, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É isso que diz. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Queridos, a mente humana tem capacidade de armazenar 40 milhões de informações. Mas nós temos a tendência de armazenar só aquilo que é ruim. Não é? Só acontece coisa ruim na sua vida, queridos? Não? O Face está aí para te lembrar. Né? Então, o que eu quero que você reflita nesta noite é que você tem um Deus que é misericordioso, que Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Então, quando o momento de dificuldade vier, faça como Jeremias. Comece a declarar, fala: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que Jeremias fez? Primeiro, ele entendeu que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ele trouxe isso para a vida dele. Ele absorveu isso, ele trouxe essa realidade para a vida dele. Ele não focou na situação, naquilo que os olhos dele estavam enxergando. Mas ele se lembrou que Deus era um Deus misericordioso. E que a misericórdia dele a cada dia se renovava. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que se lembrar que se hoje não deu certo, amanhã Deus vai derramar sobre as nossas vidas a misericórdia dele. E esse é o motivo de nós não sermos consumidos.
E a fidelidade do Senhor, queridos, faz parte do caráter de Deus. Sabe, nós muitas vezes temos uma dificuldade em acreditar na fidelidade do Senhor, porque muitas vezes nós comparamos com a fidelidade do homem. Você já confiou em alguém e já foi traído? Eu digo, traído em questão de amizade, ou não só em relacionamento de homem e mulher. Não estou falando de traição também, mas digo traição de amizade também. Então, muitas vezes, nós achamos que Deus vai falhar conosco porque alguém falhou com você. Queridos, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não se baseie na fidelidade do homem. Vamos abrir lá em Timóteo, 2 Timóteo. Aqui nos fala sobre a fidelidade de Deus. Diz assim, vou ler o 11, tá? Um pouquinho, um versículo acima. Acharam? 2 Timóteo 2:11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece o quê, queridos? Fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ei, você entendeu? Se você for infiel com o Senhor, Ele vai ser infiel com você? Não, aqui diz que se nós formos infiéis a Ele, Ele vai permanecer fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a natureza dEle, que é ser fiel. Não é ser corintiano não, viu? Vem uns corintianos aqui, viu, Bruno? Não tem nada a ver com ser corintiano, não. Entendeu, queridos? Quando o diabo disser para você assim, olha, você foi infiel, Deus não vai ser fiel contigo. Aí você abre lá em 2 Timóteo, lembra desse versículo, diz assim, olha, ainda que eu seja infiel, meu Deus permanece fiel. Declare isso. Traga isso à tua memória. Lembre disso. Lembre da misericórdia de Deus. Lembre que ela se renova. Lembre que Ele é fiel. Vamos voltar lá para o texto, lá de Jeremias. Primeiro ele traz a realidade de algumas coisas. A misericórdia, a fidelidade. E a outra situação aqui no versículo 3. Mudou aqui a página. É o ventilador. Diz assim. 25. Bom é o Senhor para os que se atêm, e a Ele para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O que é aguardar em silêncio, queridos? É ficar murmurando? É esperar no Senhor, não é? Não é ficar assim, Senhor, está demorando, hein? O Senhor falou que ia fazer, não está fazendo, está demorando, está difícil, está complicado. Aqui ele diz, bom é esperar, ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. É isso que ele diz, aguardar a interferência de Deus, esperar nele. É difícil esperar? Mas enquanto você espera, o Senhor está te moldando. Enquanto você espera, o Senhor está trabalhando a sua fé. Enquanto você espera, o Senhor está enchendo o seu coração de esperança. Enquanto você espera, o Senhor está moldando o seu caráter. Está te tornando uma pessoa melhor. Amém, queridos? É assim que Deus trata conosco. É assim o tratamento de Deus.
Quais são os pensamentos que você tem tido? O que tem ocupado a sua mente? Eu costumo falar para os meus filhos que todas as nossas atitudes, elas começam primeiro aonde? No nosso pensamento, não é? Ninguém sai matando ninguém sem antes planejar alguma coisa. Primeiro ela pensa, primeiro vem o sentimento, ela nutre aquele sentimento, depois ela planeja até o momento em que ela executa, não é assim? Então é por isso que nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Vamos pensar num baú. Aqui nós temos a cesta do amor, que saiu o nome aqui, da cesta do amor, mas é a cesta do amor. Aqui é uma cesta onde os irmãos, nós trazemos alimentos e tem abençoado muitas vidas. Pensa nesse baú, como se fosse a sua mente, ok? Dentro desse baú aqui são os seus pensamentos. Se eu abrir esse baú aqui, quais são os pensamentos que eu vou tirar desse baú? Amargura, tristeza, raiva, rancor, ressentimento, culpa, pecado, tantos outros pensamentos. Eu não quero ter um baú assim. E você? Eu quero ter um baú e abrir e lembrar, aqui nessa situação, Deus me sustentou. Aqui a mão do Senhor me levantou. Aqui o Senhor me curou. Aqui o Senhor operou. Eu quero trazer à memória aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu não quero só ficar lembrando daquilo que não aconteceu na minha vida, daquilo que eu não vivi. Mas eu quero ter boas lembranças, porque eu sei que Deus tem sempre o melhor para a minha vida. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, quando você abre o seu olhinho assim, as misericórdias do Senhor, ela se renovou sobre a sua vida. O Senhor está falando para você, vai lá, filho. Vai lá, irmanice. Levanta lá. Eu sou contigo. Vai lá, Pri. Estou te dando mais uma oportunidade. Vai lá, Bruno. Eu sou contigo. Vamos lá, tá difícil? Eu te sustento. Vamos lá. É isso, queridos. Pare de se lamentar. Pare. Erga a sua cabeça. E para finalizar, eu quero que você vá comigo lá em Tiago. Diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e ouviste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está sofrendo? Aqui diz que aqueles que sofrem, eles são chamados de bem-aventurados. E aqui cita a vida de Jó. Jó sofreu muito. Nós conhecemos a história de Jó. Ele sofreu de todas as formas. Física, emocional. Física, porque ele teve uma doença. Emocional, porque perdeu seus filhos. Mas ele em nenhum momento, ele negou o Senhor. E no final ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Mais do que tudo, ele chegou a uma conclusão. Ele disse: Senhor, antes eu te conhecia só de te ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar.
que eu e você possamos chegar em algum ponto das nossas vidas e também chegar a esta conclusão: Senhor, eu tenho aprendido mais de Ti nessa situação, nessa luta, nessa batalha, nessa situação, nessa prova, nas minhas quedas, porque nós caímos, mas nós nos levantamos, queridos, porque o Senhor que é conosco, Ele nos levanta. Nós podemos estar abatidos, mas não prostrados, porque é o Senhor que nos levanta. É Ele que diz: vamos lá, prossiga. Eu faço nova todas as coisas. Não é isso? O Senhor diz: eu faço nova todas as coisas. Todas as coisas. Então traga à memória, queridos, aquilo que te traz esperança. Comece a lembrar aquilo que Deus fez na tua vida. E quando não vier nada na sua mente, lembre do sacrifício de Jesus. Lembre que Jesus sofreu todas as dores também, físicas, emocionais, a separação do Pai, para que eu e você estivéssemos aqui. Lembre isso. Traga à sua memória. Traga à sua memória aquilo que Deus fez por você. E não se deixe enganar por aquilo que os teus olhos carnais enxergam. Porque o Senhor tem muito mais para fazer sobre a tua vida. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Curve a sua fronte.